Apesar de ser tratada como uma empregada por minha sogra e meu marido, eu não tinha a intenção de me separar dele, me casei apaixonada por ele. No entanto, com o passar dos anos, meu marido mudou seu comportamento e depois descobri que minha sogra passou a ser sua cúmplice em coisas erradas que ele fazia, protegendo e mimando o filho traidor. Os dois zombavam de mim e me enganavam. Decidi que isso não poderia continuar assim e jurei me vingar dos dois. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Meu nome é Miriam, sou casada há 10 anos. Estou sobrecarregada com o trabalho e as tarefas domésticas, sem tempo para mim. Meu marido não me ajuda em casa, e quando chego do trabalho, sou tratada como uma empregada por ele e por minha sogra. Ela mora no mesmo edifício que nós e está sempre na minha casa. Hoje ela me pediu que eu ficasse no hospital com meu cunhado paraplégico, que está com uma infecção. Era meu dia de folga no trabalho, mas mesmo assim decidi ir. Sinto pena dele e nos damos muito bem. Meu cunhado, Renato, era o filho favorito de minha sogra, enquanto meu marido era completamente ignorado ou sofria comparações injustas. Isso me irritava profundamente, e sempre fiquei do lado do meu marido. No entanto, a atitude de minha sogra com relação a ele mudou drasticamente quando meu cunhado sofreu um acidente e ficou confinado a uma cadeira de rodas. Ele era um homem muito bem-sucedido, mas ficou muito tempo internado para sua recuperação e todas as suas economias foram gastas em seu tratamento, na tentativa de que ele voltasse a andar, mas foi tudo em vão. Hoje ele mora com a minha sogra, vendeu todos os seus bens, casa, carro, moto. Ele entrou em uma grande depressão e as palavras de incentivo da minha sogra não ajudaram. Ficar numa cadeira de rodas e usar essa desculpa para não ganhar dinheiro é uma vergonha para a família, é o que minha sogra costuma dizer. Apesar de Renato sempre ter ajudado a todos financeiramente, inclusive pagando por nossa festa de casamento e os tratamentos estéticos de sua mãe no passado, ela e meu marido tratavam-no como um peso indesejado, o que era extremamente cruel. Além disso, meu marido começou a zombar de meu cunhado, assim como minha sogra, o que é perturbador ao pensar que faziam isso com Renato, uma pessoa tão amável e generosa. Renato sempre tratou bem o irmão. Apesar disso, meu marido também faz comentários maldosos que o magoam profundamente. Durante uma visita ao hospital, meu marido disse a Renato: "Olha, Renato, quando sair do hospital, procure um emprego para que consiga pagar um cuidador, porque você vai deixar a mamãe doente se ela continuar cuidando de você. Afinal, você se tornou um inútil." Essas palavras me enfureceram, e acabei discutindo com meu marido. Expliquei a ele que meu cunhado fez muito por nós no passado e que sua situação atual era simplesmente o resultado de um acidente infeliz. Portanto, não deveríamos usar tais palavras com Renato, que sempre tratou meu marido de maneira amável, muito diferente de minha sogra. No entanto, mesmo implorando, meu marido não entendia. Devido ao acidente de meu cunhado, minha sogra mudou completamente agora. Ela valorizava meu marido, afinal ele era o único dos filhos que trazia dinheiro para casa. Embora eu entendesse até certo ponto os sentimentos de meu marido como filho, essa mudança repentina e extrema foi terrível e soava um tanto falsa. Quando meu cunhado teve alta do hospital, meu marido me propôs um passeio para Cancún, pensando que seria bom nos divertirmos e sairmos da rotina. Estávamos muito animados com a ideia, mas comecei a me preocupar com meu cunhado, que não poderia ir para Cancún devido à sua condição. Comentei minhas preocupações e meu marido disse para eu não me preocupar, pois sua mãe, mesmo a contragosto, cuidaria dele enquanto estivéssemos fora. No entanto, não pude deixar de sentir pena por ele e me perguntava se realmente poderíamos aproveitar a viagem e se ele seria bem cuidado por minha sogra. Alguns dias depois, fui visitar Renato. Ele ficou sabendo da viagem e me disse para não me preocupar com ele, que ficaria bem. Queria que eu relaxasse e aproveitasse. Encorajada pelas palavras de Renato, eu disse ao meu marido que seria bom sairmos de férias e comecei os preparativos para a viagem para Cancún. No entanto, coube a mim cuidar do itinerário e entrar em contato com a agência de viagens, enquanto minha sogra ficava emburrada por não poder ir e ter que ficar cuidando do filho. Ela achava injusto que nós pudéssemos sair para nos divertir e ela ficasse lá sozinha. "A senhora não estará sozinha, Renato estará com a senhora." Eu disse. "E o que adianta ele estar aqui? Ele é um inválido." Ela respondeu nervosa.
Aquelas palavras me irritavam profundamente. Renato estava se adaptando à nova realidade e teríamos que ter paciência com ele, mas paciência e empatia eram palavras que não estavam no vocabulário da minha sogra. Finalmente, 2 semanas antes da partida, os planos para Cancún foram finalizados. Minha sogra infernizou meu marido dizendo quanto ela estava chateada em ficar e que merecia um descanso também. Meu marido então, ao se deitar ao meu lado na cama antes de dormir, me fez uma sugestão absurda. Querida, minha mãe está muito cansada, os últimos anos foram muito pesados para ela, essa situação com meu irmão a está deixando doente. Eu decidi que não vou mais na viagem, vou deixar vocês duas irem juntas. Eu ir viajar sozinha com a sua mãe? De jeito nenhum. Me recuso. Se você não quer ir, então dê seu lugar para ela e eu a acompanho. Ele disse com firmeza. Eu mal podia acreditar na emboscada que eu tinha acabado de cair. Ele havia pensado em como manipular a situação para que sua mãe fosse em meu lugar. É claro que eu não aceitaria viajar sozinha com ela. Então eu respondi a ele com uma solução para ver o que ele me diria. Então, se o problema é alguém ficar com seu irmão, pague um cuidador para sua mãe poder ir, assim vamos nós 3. Você sabe que os cuidadores são caros, gastamos todo o dinheiro com a viagem. Ele me respondeu. Eu já estava farta desta situação com a minha sogra. Ela e meu marido criaram uma dependência um do outro, de modo que ela parecia ser a esposa e eu a empregada. Decidi ceder. Está bem, leve sua mãe, eu fico cuidando do seu irmão. Que bom que você entende, meu marido disse enquanto se virava e dormia. Fiquei surpresa e ressentida com essas palavras. Contratar um cuidador custa dinheiro, mas esperavam que eu fizesse isso de graça. Meu marido e minha sogra riram enquanto iam para o aeroporto sem mim, e eu fiquei presa naquele lugar. Então, quando eles saíram, fui à casa da minha sogra usando a chave reserva para entrar. Contei ao meu cunhado o que havia acabado de acontecer enquanto ele estava deitado na sala. Desculpe por ter sido o motivo de você não ir à viagem, nunca esperava que terminasse assim. Ele disse com um olhar triste. Não se preocupe, Renato. Talvez eu descanse mais aqui do que na viagem e é disso que estou precisando no momento. Não esperava muito de minha sogra, mas esse incidente também revelou a verdadeira natureza do meu marido. Eu não sabia como expressar meus sentimentos, mas cheguei ao ponto em que não me importava mais. Olhando para baixo, vi as pernas de Renato imóveis, mas no momento seguinte, o corpo dele que estava deitado se levantou. Surpresa, gritei e perguntei como ele conseguia se levantar. Renato, o que está acontecendo? Você está andando? Eu disse surpresa. Já faz 2 meses que tenho conseguido caminhar, ainda tenho alguns problemas com o meu equilíbrio, mas veja como consigo andar rápido. Ele então caminhou em linha reta alegremente orgulhoso. Eu fiquei radiante de alegria e o abracei demoradamente com lágrimas nos olhos. Eu presenciei toda a humilhação que ele havia sofrido e ver aquela cena era maravilhoso. Meu cunhado me explicou que, embora tenha sofrido um acidente, não ficou permanentemente paralisado. Com as terapias ele conseguiu recuperar os movimentos das pernas, mas como ele havia perdido todos os seus bens durante o tratamento, queria se reerguer, ele não podia se dar ao luxo de viver sozinho. Ele teve a certeza de que sua mãe era interesseira e que assim que ele ficou paralisado, ela começou a maltratá-lo, assim como seu irmão por quem ele tinha tanto apreço se mostrou ser completamente desprezível, ignorando o irmão quando ele perdeu o status de empresário bem-sucedido. Infelizmente nos momentos mais difíceis as pessoas revelam sua verdadeira face e você ao contrário dos dois que são sangue do meu sangue, me tratou como alguém que tem valor. Isso eu nunca vou esquecer. Meu cunhado então me olhou nos meus olhos e me propôs. Vamos dar uma lição neles? O que acha? Quer se juntar a mim? Não tinha a intenção de me vingar, mas o que Renato me contou depois mudou completamente a história. Não tem um jeito fácil de te dizer isso, mas meu irmão está te traindo com uma amiga da minha mãe, é uma mulher rica que ficou viúva e os dois são cúmplices dessa imundície. Uma amiga da sua mãe? Uma idosa? Ela não é tão idosa. É mais jovem que minha mãe, ela esteve aqui no apartamento e ouvi as duas rindo e conversando sobre o assunto. Fiquei com muita raiva, mas não pude fazer nada naquele momento. Provavelmente pelo que entendi, ela também irá nessa viagem de Cancún, eles irão se encontrar lá. Esse incidente da viagem realmente abriu meus olhos em relação ao meu marido e minha sogra, então aceitei o convite do meu cunhado. Não podíamos deixar os dois impunes. Então nos unimos.
Uma semana depois, minha sogra e meu marido retornaram de Cancún. Assim que chegaram em casa, meu marido me ligou e perguntou: Ei, onde estão minhas coisas? O apartamento estava vazio. Quando retornou, disse a ele que eu havia enviado suas coisas para a casa de sua mãe para que agora pudesse viver com ela, como sempre quis. E completei isso dizendo que queria o divórcio. Isso é muito egoísmo. Você quer o divórcio? O que aconteceu de repente? O que você quer? Ele ficou irritado. Quero que você, seu traidor e a traidora da sua mãe, vivam juntos, é isso que vocês merecem. Eu te amava de verdade, sempre estive do seu lado, enquanto você me traía e tinha sua mãe como cúmplice. Você nunca quis me levar para Cancún, não é verdade? Meu marido ficou em silêncio, ele percebeu que eu já sabia de tudo. Além da traição, durante os preparativos da mudança, descobri que ele estava dando dinheiro para minha sogra em segredo, enquanto me mantinha dentro do orçamento, ela podia usufruir de luxos. Olhando para trás, as compras extravagantes de minha sogra continuaram mesmo depois que meu cunhado Renato perdeu tudo. Sempre supus que era Renato quem financiava essas coisas, mas descobri a verdade. Isso significava que Amanda estava recebendo dinheiro de alguém que não era meu cunhado, e a única pessoa possível era meu marido. Eu disse a ele que descobri que ele estava financiando as extravagâncias de sua mãe enquanto tínhamos dificuldades em casa, e ele me contradisse com desculpas tolas e confusas. Finalmente informei que Renato também já havia se mudado para dar lugar a ele no apartamento da mãe e que nós dois moraríamos juntos. O nosso apartamento já tinha sido colocado à venda, e uma cópia das chaves estava com uma imobiliária. Também deixei claro que nem Renato nem eu tínhamos a intenção de lidar com ele ou com minha sogra. Portanto, seria melhor para ele viver a sua vida. Afinal, sua família é apenas sua mãe, não é mesmo? Disse isso e estava prestes a desligar o telefone quando ouvi a voz irritada de meu marido. Você realmente é uma mulher insolente. Eu deveria ter me divorciado de você muito antes. Serei muito mais feliz vivendo com minha mãe, ele disse, gritando ao telefone. Mesmo em tal situação, ele falava de sua mãe. Enviei os papéis do divórcio, resolvi os problemas financeiros e finalmente me senti livre. No entanto, isso foi apenas o começo. Meu ex-marido ligava diversas vezes e arrependido tentava reatar o casamento. O que você está fazendo cuidando de um homem paraplégico? Eu pagarei um cuidador para ele. Volte para casa, vamos fazer as coisas de maneira diferente dessa vez. Até minha sogra chegou a me ligar pedindo para que eu voltasse, ela sentia falta da empregada gratuita na vida dela. Eu não iria revelar isso, mas depois da insistência do meu ex-marido falando mal do irmão, eu mencionei a ele que Renato não estava mais paralisado e que estava aproveitando a vida comigo, usufruindo de todos os membros, se é que ele entenderia. Meu ex berrou ao telefone, dizendo que eu era uma traidora por estar com o seu irmão. Portanto, o que ele fez comigo não era considerado traição e sim apenas uma aventura. Na verdade, o carinho que eu sentia por meu cunhado se revelou um amor verdadeiro, éramos cúmplices também de tudo o que passamos. Mas não que isso nos machucasse, nesse ponto já conseguimos rir da situação. Depois de terminar o tratamento, Renato voltou a andar perfeitamente. Ele também se reergueu e voltou a ser bem-sucedido, apareceu até em revistas de negócios e eu posei feliz ao lado dele, claro, enviando uma cópia da revista para o endereço da minha sogra. Digo sogra porque ela nunca deixou de ser, já que eu continuo com um de seus filhos, só que agora havia selecionado o melhor deles. O que achou da lição que mãe e filho receberam? Você acredita que nos momentos mais difíceis descobrimos a verdadeira face das pessoas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.